ouvimos o Evangelho da multiplicação dos pães, capítulo 14 de São Mateus. Mais de uma vez nos Evangelhos traz esse texto. Jesus teria feito mais de uma multiplicação dos pães, inclusive. É bem possível que muitos de vós já tenham escutado alguma meditação sobre esta passagem, com aquela explicação de que foi feita uma partilha. As pessoas ali presentes, elas trouxeram cada um tinha ali um pão, um peixinho na sua bolsa, colocaram em comum, e aí todos comeram e depois sobrou bastante. Igual quando a gente faz uma confraternização e pede para cada um trazer uma coisa. Se fosse só uma pessoa trazendo, não dá para nada, mas como cada um traz, então é bastante, e aí sempre sobra. Acontece que não é isso que está no Evangelho, isso aí é uma forma de forçar o Evangelho. Vamos entender esse contexto, o que realmente essa história quer nos dizer. Primeiramente, Jesus, ele tinha ficado sabendo que João Batista tinha sido decapitado. João Batista tinha passado pelo martírio. Então, ele vai achar um local deserto para rezar, para estar a sós. Mas ficam sabendo e a multidão se aproxima. De várias cidades, o povo vem procurar estar à volta de Jesus. E aí então Jesus se compadece da multidão, assim que nós ouvimos. E começa a curar os doentes. De modo que muitas pessoas devem ter sido curadas neste dia. A tarde chegou, começou a ficar próximo da noite, e aí então vem os discípulos meio que dar uma ordem a Jesus: Senhor, despede as multidões, eles precisam achar um local para comprar alguma coisa para comer. Os discípulos preocupados com o estômago da multidão. E Jesus é direto: dai vós mesmos de comer. Mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Não dá para nada. E aí então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, abençoa, entrega para os apóstolos, e eles distribuem e sobram 12 cestos, cheios de pedaços. E 5.000 homens, fora mulher e criança, se alimentaram. Onde é que fala aqui que tinha mais outros alimentos além daqueles 5 pães e 2 peixes? Não tem, não é? Então veja, primeira coisa, se Jesus, ele curou paralítico, ele curou cego, ele criou surdo, ele caminhou sobre as águas, ressuscitou mortos, qual é o problema de multiplicar pão? Foi um milagre. Então, primeira coisa, aconteceu aqui um milagre. Jesus realmente, ele não apenas alimentou a alma das pessoas curando das suas doenças, mas ele também alimentou o corpo, multiplicando o pão. Vocês devem lembrar de uma outra cena do Evangelho, em que alguém pediu para Jesus que transformasse pedras em pães. Nas tentações, o diabo falou para Jesus, já que ele estava com fome, o diabo pediu, transforma essas pedras em pães para te alimentar, já que está com fome. E Jesus respondeu o que mesmo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que será que Jesus, ele não multiplicou ou não transformou aquelas pedras em pães, mas aqui ele faz multiplicar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes? Observe a diferença. Essa multidão, elas foram até Jesus não para encher a barriga, elas foram para ouvir Jesus, e foram para se alimentar da sua palavra, e foram para ser curadas das suas enfermidades e doenças. E Jesus, além disso, ainda alimentou a barriga deles. O diabo só queria um showzinho de Jesus. Então vejam, Jesus, ele é capaz de dar muito além
do que nós precisamos quando nós realmente vamos a Ele com o coração aberto. Não para provar Jesus. Ah, já que tu é Deus, se tu és Deus mesmo, faz esse showzinho para mim. Não é? Aquilo que o diabo fez. Então veja, primeira coisa, esse milagre realmente aconteceu. Ele multiplicou sim os pães. E multiplicou porque a multidão era sedenta de Jesus. Se você tem sede, como diz aqui a primeira leitura do profeta Isaías, se você tem sede de Deus, se você tem fome de Deus, Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Muito além do que você precisa. Agora, se a gente só quer receber um milagrezinho de Jesus, a gente só quer que Ele faça a nossa vontade, Ele não vai fazer. A gente vai ficar achando que Deus não existe. Deus não veio, gente, para fazer a nossa vontade, é nós que temos que fazer a dele. Agora, quando nós começamos a fazer a dele, Ele vai fazer muito mais do que nós imaginamos e pedimos. Não é? Então, este milagre, ele tem esse primeiro lado. Foi realmente um milagre da multiplicação dos pães, realmente aconteceu, mas aqui nós temos uma imagem do que nós estamos celebrando daqui agora. Na multiplicação dos pães, nós temos aqui uma prefiguração da missa. Observem, quem é mesmo que distribui os peixes abençoados e os pães abençoados? Os apóstolos. O Padre. O Padre não é Jesus Cristo, mas o Padre está ali na pessoa de Jesus Cristo e Ele que vai entregar. Claro, também tem a ajuda do diácono, dos ministros, mas essencialmente é o Padre que distribui a Eucaristia. Aqueles pães e também os peixes aqui são um sinal, uma prefiguração da Eucaristia. E observe o que é a mesma Eucaristia. É um pequeno pão, que ali nós cremos está Jesus. Alguém sobreviveria comendo somente a Eucaristia? Se alimentando fisicamente somente da Eucaristia? Eu sei que tem uma história aí de uma mulher, de uma santa aí, que durante muito tempo se alimentou só da Eucaristia. Não vou dizer que não é, mas se foi, foi um milagre. Porque a gente não vive só da Eucaristia, a gente tem que comer substância. Arroz, feijão, carne, café, pão, etc. Agora, gente, observem essa pequena fração de pão que você recebe na Eucaristia, que a gente tem a obrigação de semanalmente vir à missa. Essa pequena Eucaristia nos alimenta a semana inteira. E mesmo que caiba numa pequena âmbula, alimenta toda uma igreja e ainda sobra. E fica ali no sacrário. Aqueles 12 cestos que sobraram cheios de pedaços é um sinal do sacrário. Ali está Jesus. Está presente no sacrário. Para que a gente possa entrar aqui fora da missa e fazer nossa adoração. Para que os ministros e o padre possam levar os doentes a Jesus. Então vejo, nessa cena nós temos aqui, e é muito mais importante isso, nós temos uma cena do sacramento da Eucaristia. Nos remete à Eucaristia, não é? Depois nós temos aqui na segunda leitura a carta de São Paulo aos Romanos, dizendo algo muito importante. Nada nos separa do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem o medo, nem a doença, nem a fome, nem a morte. Nada nos separa do amor de Cristo. São Paulo não diz aqui nesse momento, mas a gente sabe que, lendo a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, a gente sabe sim que tem uma coisa que nos aparta de Deus, que nos separa de Deus, que é o pecado. O pecado é a única coisa que rompe esse amor de Deus. Não que Deus deixa de nos amar, Ele nunca deixa de nos amar. Agora nós deixamos de sentir esse amor, de viver esse amor e também de amar Deus de volta quando nós estamos no pecado. Então que a gente possa ter esse amor a Ele e esse amor à Eucaristia. E finalmente eu queria dizer mais uma palavra. Esse mês, estamos iniciando hoje, a gente celebra o mês das vocações. E o primeiro final de semana a gente sempre reza pela vocação do padre. Peço orações de vocês por mim. Preciso da oração de vocês. Meus colegas, preciso da oração de vocês.
E nós precisamos rezar para que surjam mais padres. Padre não cai do céu. É fruto da oração. Temos que rezar, Senhor, toca o coração de mais pessoas que queiram ser padres. É Cristo que chama. Mas a gente intercede e pede, Senhor, manda mais operários a messe, não é? Uma vez, eu estava nos primeiros anos de seminário, e uma prima minha, ela me questionou, e aquilo me fez pensar durante muito tempo. Imagina, fazia acho que uns 2 ou 3 anos que eu estava no seminário, pouco tempo, fiquei 10 anos no seminário, e ela me fez uma pergunta assim: qual é a utilidade de um padre? Para que serve um padre? E ela começou a citar: eu vejo um artista, ele faz uma obra e aquilo tem um valor, as pessoas compram, olham, admiram. Um construtor faz uma casa, né? É um trabalho, tem um sentido a profissão. E assim foi citando algumas profissões na época, ela foi falando. Mas para que serve um padre? Aquilo, confesso a vocês, que me fez pensar durante muito tempo. Para que serve um padre? Eu querendo ser padre. Eu demorei muito tempo para entender também por que Deus me chamava para ser padre. Mas eu já falei aqui algumas missas, vou repetir isso. O padre, ele tem 3 funções e 3 nomes que chama o padre: padre, presbítero e sacerdote. São as mesmas coisas. Padre tem a ver com pai. Em espanhol, os filhos chamam os seus pais de padre, o seu pai de padre, porque padre é pai em espanhol. Então, padre, a palavra padre significa pai. Eu exerço perante vocês, mesmo aqueles que são mais velhos do que eu, exerço uma paternidade espiritual para com vocês. Eu sou pai de vocês. Vocês são meus filhos. Paternidade espiritual. O padre é pai. Tem filhos. O padre não é um solteirão, o padre é casado com a igreja. E aqui está a primeira utilidade do padre: ajudar os seus filhos a se encontrar com Deus. Mas o padre também é presbítero. E a palavra presbítero tem a ver com servidor, é aquele que serve. Quando vocês me chamam, vai lá visitar um doente, aqui rezando a missa, atendendo uma confissão, quando eu estou abençoando uma casa, uma loja, sei lá, eu estou ali exercendo a minha função de presbítero. Assim como também às vezes ajudando na secretaria, servidor. Estou servindo. E finalmente a terceira palavra é sacerdote, que significa sacrifício. O sacerdote oferece sacrifício. Qual é o sacrifício que o padre oferece? Cristo. O pão se torna Cristo, o vinho se torna Cristo, o corpo e sangue de Cristo, o sacrifício do altar. Essencialmente, essa é a função primeira do padre. Sem padre não tem Cristo na terra. Aqui está a maior utilidade do padre. Se não tiver padre, gente, se Santana um dia ficar sem padre, e eu sei que na história já ficou uns quantos anos sem padre, tinha que limpar de Caçaparra para cá. É só a gente ler a história da paróquia. Esses mais de 170 anos da paróquia, pelo menos uns 20 anos não teve padre aqui. E se não tem padre, não tem Eucaristia. Então, o padre oferece o sacrifício da missa, mas também ele se oferece em sacrifício, não fazendo a sua vontade. Inclusive, não case, não tem filhos biológicos, em função também dessa questão do sacrifício. Então, vejam, sem padre, a igreja ela fica meio capenga. Eu sei que na história já aconteceu de alguns locais aí, se eu não me engano foi no Japão, que durante mais de 30 anos a igreja lá subsistiu sem padre, mas foi por uma situação muito rara, assim, que normalmente, se não tem padre, a coisa vai degringolando, não é? O São João Maria Vianney, ele tem uma frase que diz assim também: deixe um lugar sem padre e veja as pessoas adorando animais. Então o padre, gente, ele é importante. Então rezemos pelos padres. Normalmente peço a oração de vocês e reze para que nós tenhamos bons padres, santos padres. Esse final de semana a gente vai rezar nessa intenção. No próximo
é pelos pais e assim por diante, mas rezamos pelas vocações. A multiplicação dos pães acontece em cada missa pela ação do sacerdote, que exerce o sacrifício do altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.